Qual foi o investimento que mais rendeu nos últimos 10 anos? Será que foram as ações? Será que foi o CDI? Será que foram os fundos imobiliários? Será que foi a poupança? É isso que eu vou te mostrar no vídeo de hoje e eu duvido, realmente eu duvido, que você não vai se surpreender, porque eu me surpreendi com alguns dados aqui. Então eu separei os últimos 10 anos, nesse período, vi vários tipos de investimento e quanto que eles renderam e eu vou te mostrar agora. Fala pessoal, meu nome é Felipe Gazeta, sejam muito bem-vindos ao meu canal, aqui a gente fala de finanças, de educação financeira, de um jeito simples e direto para você ir do outro lado aí entender e de fato aprender a colocar o dinheiro para trabalhar para você, não passar a vida inteira só trabalhando, tá? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês alguns históricos de alguns investimentos nos últimos 10 anos, a gente vai entender um pouquinho o que mais rendeu. Eu fui buscar o histórico para fazer alguns testes de estresse aqui em algumas carteiras que eu faço geralmente, e falei, pô, será que mais rendeu, né? Eu vou fazer um conteúdo disso, acabei me surpreendendo e vou trazer os dados para vocês também, tá? Antes de eu continuar, você já sabe, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, é muito importante para mim e para você, porque para mim o canal cresce, chega a mais pessoas, né? O YouTube inteiro está gostando, para você não perder nenhum vídeo, né? Senão você perde vídeo, toda semana tem vídeo, você não sabe quando saiu, aí você perde conteúdo, aí você perde aprendizado e tudo mais. Então, primeira coisa que você vai fazer é isso, like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo também pra você me ajudar. Vamos lá que vai ser jogo rápido, hoje eu vou te explicar uma coisinha rapidinho, tá? O período que eu tô pegando é agosto de 2013 a agosto de 2023. Às vezes dá uma diferencinha de dia, porque no gráfico que eu peguei aqui, pode ser que tenha um dia mais, um dia menos, mas é esse período aqui, os últimos 10 anos. Bom, vai ser jogo rápido hoje, a primeira coisa que eu vou te falar é um número pra gente servir como base, tá? Por quê? E quando a gente vai comparar, né, ou melhor, vai avaliar o retorno de investimento, eu não posso olhar para ele. De repente você fez um investimento que rendeu 10% no ano. Dá para falar se isso é bom ou não? Depende. Se você não tem comparação, não dá para falar. Você pode achar que é um número muito bom, mas se todos os outros renderam 15, você saiu perdendo. Ou se todos os outros renderam 2, você rendeu 10, você saiu ganhando. Então, sempre tem que ter a comparação. E a principal comparação, né, para ter um retorno satisfatório, para você ver se foi ou não um retorno satisfatório, é comparar com a inflação, porque o objetivo de qualquer investimento deveria ser, no mínimo, você ganhar da inflação, ou seja, o rendimento do seu investimento tem que ser superior ao da inflação. Senão você teve um ganho, você achou que teve um ganho nominal, mas o seu ganho não foi suficiente nem para você manter o mesmo poder de compra, tá bom? Então vamos ver primeiro o IPCA, como foi nesses últimos 10 anos. Então a nossa inflação aqui no Brasil, nos últimos 10 anos, foi acumulada de 79,39%. Lembrando que a nossa inflação é medida pelo IPCA, que é Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, um indicador medido pelo IBGE, via uma cesta de produtos e vendo essa média aqui dessa cesta, quanto que aumentou os preços dos produtos e serviços, tá? E nos últimos 10 anos foi 79,39. Presta bem atenção nesse número, porque eu vou falar a partir de agora os investimentos. E se algum investimento não rendeu pelo menos isso, aí deu ruim mesmo. Aí se você deixou nesse tipo de investimento, você perdeu o dinheiro, né? Você vai achar que ganhou, mas não foi o suficiente nem para corrigir a inflação. Bom, já para começar eu liberar esse ódio, eu vou falar primeiro da caderneta de poupança, que ainda é a queridinha dos brasileiros, por incrível que pareça, né? Ou infelizmente. Vamos lá. Nos últimos 10 anos, a poupança teve um rendimento de 76,92%. Presta bem atenção. Nos últimos 10 anos, o acumulado é de 76,92%. Ou seja, para quem colocou o dinheiro na poupança 10 anos atrás, o que ela ganhou até hoje, né, até o período que eu estou pegando aqui, agosto de 2023, não foi suficiente nem para corrigir a inflação, que foi de 79,39. Então veja bem, o dinheiro que você deixou preso na poupança 10 anos atrás, se você tirar ele hoje, né, com o rendimento que você teve, você não consegue comprar nem as mesmas coisas que você comprava 10 anos atrás. Porque essas coisas que você comprava 10 anos atrás, hoje elas valorizaram em quase 80%. E você ganhou quase 77% só. Então veja que você acha que você teve um rendimento, mas na verdade você perdeu o poder de compra, porque o seu rendimento não foi nem suficiente para equiparar o poder de compra para vencer a inflação. Tem vários motivos que a gente critica a poupança, mas com certeza esse é o principal. Então se você tem grana lá, pelo amor de Deus, eu cheguei agora para você, você vai arrancar de lá, vai enviar para outro lugar que rende muito mais. Seguindo a renda fixa, agora eu vou falar para você do rendimento acumulado do CDI, tá? Para você entender esse 100% do CDI que a gente costuma dizer, né? Ou a Selic também, quanto que rendeu nos últimos 10 anos. E o acumulado foi de 139,65%. Então isso aqui foi bem surpreendente, porque eu tenho nos últimos 10 anos esse acumulado de quase 140% de rendimento. Você vê que foi quase o dobro do rendimento da poupança e um rendimento bem acima da inflação. Então se você tivesse investido em Tesouro Selic,
ou CDB 100% CDI, qualquer coisa, né, que está indexada a isso daqui, nos últimos 10 anos, quase 140% de rendimento. Agora a gente vai começar na renda variável, pessoal. Eu vou começar com os fundos imobiliários, tá? Eu vou pegar a média do mercado, que é o IFIX, que é o índice que mede ali os maiores fundos imobiliários, se na média eles estão subindo ou estão caindo, tá? Por quê? Porque tem muitos fundos. Aí tem muita variação aqui. Pode ser que um fundo teve um rendimento muito acima do que eu vou te falar e outro teve muito abaixo. Mas o IFIX, nesses 10 anos, teve uma valorização de 132,50%. Então uma valorização muito boa. Você pode falar assim, Felipe, mas foi inferior ao CDI, tá? Tudo bem, só que aqui eu tô falando só da valorização da cota, sem considerar o que você recebeu de rendimentos durante esses 10 anos. Então, com certeza, seria um rendimento muito maior do que o CDI, por exemplo. Já seguindo nessa linha de renda variável, vamos falar do Ibovespa, que assim como o IFIX é a média do mercado imobiliário, né, dos imobiliários, e o Ibovespa é a média das ações. Da mesma forma que eu peguei o IFIX, vou pegar o Ibovespa, senão eu teria que pegar mais de 500 empresas aí da bolsa. E aí não daria um vídeo aqui de 15 dias, não daria tudo. Vamos lá. O Ibovespa nos últimos 10 anos teve uma valorização de 124,38%. Então você vê que ficou um pouquinho abaixo dos fundos imobiliários, também um pouquinho abaixo do CDI, mas assim como nos fundos imobiliários, o Ibovespa estou pegando só a valorização, sem considerar o efeito dos dividendos, que por experiência própria daria uma alavancagem muito grande você reinvestir nos dividendos. Então, aqui já nos mostra que nos últimos 10 anos, considerando os dividendos aí, os fundos imobiliários e o Ibovespa, né, que são as ações, superaram os 100% do CDI tranquilamente, não tenho dúvida de falar isso, assim como superaram muito a inflação também. Seguindo no mercado de renda variável, eu peguei aqui também a bolsa lá dos Estados Unidos. Por quê? Porque é uma alternativa de você fazer um investimento internacional. Então lá fora existem várias bolsas de valores, vários mercados para você investir, mas dentro do mercado americano, que é um dos principais do mundo, a melhor bolsa, né, o melhor índice seria o S&P 500, que são as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. E nos últimos 10 anos, eles tiveram uma valorização de 164,85%. Então, uma valorização bem acima, só considerando valorização, sem considerar dividendos dos fundos imobiliários, do CDI e da nossa própria bolsa, e considerando a média. Já que estamos falando de mercado americano, né, investimento internacional, vou falar um pouquinho do dólar também, que não deixa de ser um investimento que você pode comprar a moeda dólar. E conforme ela se valoriza, você tem um rendimento. Então, nos últimos 10 anos, o dólar teve uma valorização aí de 108,15% de 2013 até 2023. Você vê que só o dólar em si, ele não é tão atrativo em termos de rentabilidade. É que se eu olho para cima de tudo que eu falei, ele perde para tudo, a não ser da poupança, mas também quem não ganha da poupança, né? Seria mais uma reserva de valor mesmo para você guardar um capital em algo que tem um valor muito grande, dificilmente vai perder valor. Só que eu sempre falo o seguinte, se tratando de investimento internacional, eu prefiro muito mais um ativo dolarizado do que só o dólar. Eu vou mostrar um exemplo que fica claro para vocês. Já falei do S&P 500, que é a bolsa lá dos Estados Unidos, 500 maiores empresas, e vi só a rentabilidade do índice. E agora falei do dólar aí de 108%, tá? Mas eu também poderia falar para vocês um exemplo. Para você investir lá fora, você poderia comprar um ETF que replica esse índice S&P 500. Então poderia ser o IVB11, que você compra aqui no Brasil mesmo, e você está comprando um fundo que replica o S&P 500, que tem as 500 maiores empresas lá dos Estados Unidos. Quando você faz isso, o que acontece? Você vai ter dentro de um único ativo aqui do ETF, dois tipos de variação. Eu tenho a variação do índice, que foi aquilo que eu falei que nos últimos 10 anos subiu 164%, mas também tem a variação do dólar. Então veja, o que acontece? Se eu compro um ETF IVVB11 que replica o S&P 500, eu posso ter tanto a valorização do índice quanto a valorização do dólar. Lógico, se o dólar cair, eu vou ter esse contraponto também? Vou ter a variação do índice e sempre a variação cambial. Mas se liga nisso, olha que interessante. Eu não tenho um período de 10 anos aqui porque esse IVVB11 ele é mais recente, então o gráfico não vai puxar. Mas eu puxei nos últimos 5 anos e olha que interessante. Nos últimos 5 anos, o S&P 500, que é o índice das 500 maiores empresas, teve uma valorização de 52,79%. Então, se você abrisse uma conta numa corretora lá fora, mandasse dinheiro e comprasse um fundo desse índice, era essa a sua valorização. Só que o dólar, nesse período dos últimos 5 anos, teve uma valorização de 20,66%. Aí, quando eu olho a variação que eu tive do ETF IVV11, tá aparecendo na tela para vocês aí, que é o azul escuro, eu tive uma valorização de 91,49%. Então, olha como que o ETF, ele ganha das duas formas, porque ele ganha com a valorização do índice, mas também com a valorização do dólar. Por isso que eu acho a melhor alternativa para você fazer investimento internacional é comprar um ativo dolarizado,
que é o caso desse ETF, e não comprar só o dólar. E para finalizar esse histórico aqui, eu vou falar um pouquinho das criptomoedas também, tá? Vai ficar um pouco desproporcional? Vai, porque a criptomoeda é um ativo muito diferente desses outros que a gente falou, tá? Ela é de renda variável, ela é altamente especulativa, né? Ela tá passando por uma transformação digital mais recente, ela se provou no tempo. Mas o que eu fiz aqui? Peguei as 3 mais conhecidas, que são o Bitcoin, o Ether e o Litecoin, e vi ali o máximo, né? Porque o máximo aqui de histórico vai puxar desde 2015 Bitcoin, depois vocês estão vendo aí, depois de 2018 puxa o Ether e o Litecoin. Mas nesse período máximo aí, olha que doideira isso, eu tive 10.000%, mais de 10.000% de valorização do Bitcoin, mais de 21, quase 21.000% de valorização do Ether e mais de 2.294% de valorização do Litecoin. Tá? É óbvio que você olha para isso e talvez cresça muito o interesse que você investir em criptomoedas. E eu até acho que vale muito. Porque olha, de tudo que a gente viu, o maior potencial de retorno está aqui, nessas criptomoedas. Mas tem que tomar muito cuidado porque ele é altamente especulativo, tá? Vocês podem ver no gráfico que teve uma explosão, depois teve uma redução. Acho interessante ter na carteira um pouquinho, sempre falo que é importante, mas com calma, tá bom? Até porque essas criptomoedas tiveram essa explosão, mas para cada Bitcoin aí, né? Ou melhor dizendo, para cada um Bitcoin que deu certo, a gente tem outras 100 moedas que deram errado, que viraram pó e que perderam, fez as pessoas perderem dinheiro. Então toma cuidado, é algo mais novo, você vê que eu nem tenho histórico de 10 anos. Então, assim, é diferente eu comprovar, porque quando olha as ações, os fundos imobiliários da renda fixa, são investimentos que já se provaram mais no tempo, né? Existem há mais tempo. As criptomoedas, Felipe, já fazem 10 anos, 8 anos, mas isso, comparado a toda a história que a gente tem, é muito pouco. Então, são ativos mais recentes. Vejo que faz super sentido investir, tá? Talvez nessas próprias aí, ou talvez em outras, mas uma quantidade pequena da carteira para você não se expor muito. Agora, você pode falar assim, Felipe, conclusão que a gente pode chegar disso, tá? Primeiro, que realmente o nosso CDI, ele foi superior à inflação, que é algo que às vezes a gente fica se perdendo no tempo, a gente fica se perdendo na conclusão e etc e tal, mas é um fato, tá? E a renda variável tem um potencial muito grande. Mas acima disso, que não vale a pena você escolher só um desses para investir a vida inteira. O ideal é que você tenha um pouco de cada, né? Para você diversificar. Então, eu sempre falo que o ideal é você montar uma carteira com renda fixa, com ações, com fundos imobiliários e com investimento internacional e também um pouquinho de criptomoedas ali dentro. Essa vai ser sempre a melhor alternativa para você fazer seus investimentos pensando a longo prazo. Deixa aí nos comentários se algum número te surpreendeu ou se você não, Felipe, já tô ligado, né? Tá? Se você tiver alguma dúvida também, deixa aí nos comentários. Se tem ideia de outro vídeo que eu faço também, é só deixar que eu respondo a todos vocês, tá? Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, que é muito importante para mim, e compartilhar esse vídeo com mais pessoas também. Vou ficando por aqui e até a próxima.